Olá! Nessa videoaula, o objetivo é criarmos um processo automatizado de backup dos códigos-fonte da nossa aplicação. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso com o Ent. Eu tenho aqui já um projeto chamado Ent Backup, um projeto Java normal, com um pacote e um arquivo Java. Esse arquivo Java simplesmente mostra uma mensagem no console, que é o exemplo de uso do Ent. Então, bastante simples. E qual que será o processo? Imagine que o seu processo de backup, na verdade, seja feito de duas formas. Primeiro, você deve mover, copiar todo o código-fonte da sua aplicação para uma pasta chamada backup. Ok? Depois de feito isso, a segunda parte do processo é compactar o conteúdo dessa pasta num arquivo zip. Certo? Então, veja que você tem um processo que é dividido em duas partes, duas partes distintas. A primeira é copiar os arquivos, a segunda é compactar os arquivos. O Ent pode muito bem fazer isso para você de forma automática, e a gente vai ver como. A primeira coisa que eu preciso é de um arquivo de build, um build file. E eu já tenho um aqui que é o gerado automaticamente pelo Eclipse com base em um template. Eu vou mover essa view aqui para baixo para ficar mais fácil a visualização, tá? E vou dar uma acertada aqui em algumas coisas. Primeiro, o nome do meu projeto eu vou chamar de backup, ok? E eu vou ter dois targets no meu backup. Por que dois? Porque na verdade eu tenho dois processos. Primeiro o processo de cópia e depois o processo de compactação. Então eu vou começar com o target name chamado copy files e depois eu vou criar um outro target chamado zip files. Posso definir também um project, um target padrão para o meu project, tá? Eu vou definir aqui que o meu padrão é o zip files, Então, um dos targets é o padrão. Mas um detalhe importante. Eu primeiro vou copiar e depois eu vou fazer um zip do que foi copiado. Isso significa que eu só posso executar o target zip files depois do copy files ter sido executado. Então existe uma relação de dependência entre eles. Existe uma ordem certa onde as coisas têm que ser executadas. Por isso, eu venho aqui no zip files e digo que ele depends de copy files. Isso significa que antes do zip file ser executado, o copy files será executado primeiro, justamente para fazer a cópia para que daí o zip files possa executar o zip dos arquivos, ok? Bom, então vamos começar a escrever os targets por partes. Vamos começar com a parte da cópia. Primeiro detalhe, o processo de cópia ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, eu tenho que criar o diretório de destino. Para onde é que eu vou copiar os arquivos? Para o diretório backup. Pode ser que esse diretório exista, mas pode ser que esse diretório não exista. Então, para criar um diretório, eu vou utilizar uma task do Ent chamada mkdir, onde eu passo o nome do diretório a ser criado. Então, no caso aqui, eu vou colocar um comentário. Cria o diretório de backup. Então, eu chamei aqui uma task do Ent que cria o diretório de backup. Certo, e se esse diretório já existir? Aí ele simplesmente ignora a criação, ok? Então, a própria task já faz esse trabalho para você. Segundo passo é realmente fazer a cópia. E aí você lança a mão de uma outra task, que é a task copy. Na task copy, você dá um todir, onde você diz para onde será copiado. Será copiado para backup, ok? Certo, o destino é a pasta backup, é o diretório backup. Mas o que eu vou copiar? Qual que é o conteúdo da cópia? Onde estão os arquivos que eu vou copiar? Aí dentro da tag copy, eu posso usar a tag fileset, onde eu digo o conjunto de arquivos que será copiado. No caso aqui,
fileset dir igual a src. Basicamente estou dizendo o seguinte para o ent. Você vai copiar todo o conteúdo de src para dentro da pasta backup, tá? Então, primeiro eu crio o diretório e depois copio o conteúdo. Copia o conteúdo para o backup. Tá? Vamos testar para ver se está funcionando? Então, né, veja que se eu expandir aqui na minha view doente, né, veja que eu já tenho o copy file e os zip files, né? Então, eu vou executar o copy files. Clico aqui e mando executar. Veja que interessante. Então, mkdir, ó, created dir, aqui está o diretório criado. E o copy, né, também foi copiado um arquivo. E o build foi successful, isso é, terminou com sucesso. Se eu vier aqui no End Backup e clicar com o botão direito e der um refresh na pasta, você vai ver que agora foi criada uma pasta backup. E dentro da pasta backup está todo o conteúdo da minha pasta src. Então, veja que com poucas linhas ali no seu XML você já fez, né, já automatizou um processo de cópia, né, que o código-fonte saiu aí de uma pasta sua, né, onde você está desenvolvendo sua aplicação, e foi colocada em um outro lugar do seu computador. Bom, isso é parte do processo. Próximo passo o que é? É fazer o zip, né? E isso vai para o target zip files. Para você fazer um zip de um arquivo, você lança a mão da task zip, né? Onde você diz qual é o arquivo de destino. No caso, eu vou chamar de src.zip, certo? E aí você diz também qual é o diretório que você quer compactar aqui em BaseDir. No caso, é o diretório backup. Vou colocar aqui um comentário, então. Compacta a pasta backup. Eu vou colocar o conteúdo dentro do próprio backup. Então, eu vou colocar aqui em backup/src.zip. Lembre-se sempre que o caminho dos arquivos é relativo ao caminho do build.xml. Tá? Então, como o build está dentro de ent backup, né, eu estou no mesmo nível de src e de backup. Então, backup/src.zip vai colocar o arquivo dentro da pasta do próprio backup que ele fez a compactação. Tá? Salvei o arquivo. Vamos executar agora os zip files. Então, mandei executar. Veja que primeiro ele executou o copy files. Por quê? Lembre-se do depends, né? Então, como o zip files depende do copy files, primeiro ele copia os arquivos e depois ele faz o zip. E veja que aqui está o log, né, de que o arquivo src.zip foi criado com sucesso dentro da pasta backup. Se eu dar um refresh da pasta backup, né, você vai ver aqui o src.zip. E se você quiser abrir o src.zip, né, veja que dentro dele está aqui o exemplo ent e dentro do exemplo ent está o exemplo.java. Então, bastante simples, né? Eu fiz aqui uma automatização de processo de backup com poucas linhas no meu XML. Outro detalhe interessante é o seguinte. Eu utilizei aqui as tasks mkdir, copy e zip, né? Mas e se você tiver dúvidas em como utilizar as tasks, né? Construir um build file normalmente não é algo que você faz todo dia, né? E às vezes você precisa de tasks que você nunca utilizou. Como é que você faz para descobrir como que as tasks funcionam? Aí você pode vir aqui na página oficial do ent, na parte do manual. Aqui nessa parte do manual, dentro de ent tasks e list of tasks, está a lista de todas as tasks que o ent disponibiliza para você. Por exemplo, vamos ver a mkdir que nós utilizamos, né? Então aqui está a descrição dela, quais são os parâmetros, né? Se eles são obrigatórios ou não, e inclusive exemplos de utilização. Então, este manual do ent é muito útil quando você quer escrever tasks, né? Eu não vou mostrar todas no curso, né? Porque como você pode ver, todas elas, né, iria tomar muito tempo. E na verdade,
A grande maioria delas não é algo que você precise usar frequentemente. As que você mais usa, né, são normalmente essa de criar diretório, cópia de arquivos, criação de bytecode, né, compilação de código-fonte Java e outras, né? Essas são as mais importantes e todas elas você pode ter aqui como referência, né, esse manual doente, que é bem completo e possui a resposta para todas as suas dúvidas a respeito das tasks que o Ent disponibiliza para você.